bem-vindas e bem-vindes. Eu sou a Aline Caruso. Eu sou a Tássia Cadinelli. Nós somos o Bora Escurecer, um podcast com educadoras pretas, refletindo a infância e o ensino afrocentrado. Hoje nós vamos falar sobre a importância do quilombo. Para a gente começar o nosso 7º episódio, vou trazer o conceito do quilombo. Ele surgiu como refúgio dos negros que escapavam da escravidão. Ele sempre se formava em lugares de difícil acesso. Com isso, as pessoas que viviam lá, elas se ajudavam com o que conseguiam fazer, né? E assim eles formavam uma grande comunidade. O quilombo, ele surge entre o século XVI, XIX, né? E o mais conhecido, como a gente já falou no outro podcast, foi o Quilombo dos Palmares. Os quilombos, eles ainda existem. Agora ele vai além desse lugar de difícil acesso, né? O quilombo agora, quilombo nos tempos atuais está entre os nossos, é o aquilombar. Sobre o quilombo raiz, esse quilombo aí que surgiu no século XVI, eu queria trazer duas curiosidades. Que inclusive eu tenho falado a respeito com as crianças da turma que eu leciono, que são crianças de 4 e 5 anos. Naquele tempo, já existiam as tranças que a gente usa hoje e que muita gente acha que é só close, e trança é muito resistência. E naquela época era uma forma de sobrevivência. Então a trança nagô, que é aquela enraizadinha, ela tinha mapas. Então, aqueles desenhos que a gente vê hoje, que o povo faz, eram mapas que trilhavam o caminho até esse quilombo. E as tranças box braid, que na época eu não sei o nome que tinha, eu tenho certeza que não era box braid, que são as tranças compridas e soltas, que você joga pra lá e pra cá. Tava me perguntando qual era. Que eu não lembro. Essa mesmo, aquela famosa trança da Isa. Sei, maravilhoso. Essa aí, as pessoas que usavam muitas vezes colocavam grãos para quando chegassem nos quilombos pudessem ter o que plantar. Então colocavam um grão de arroz, enfim, estava tudo embutidinho ali. Então a gente entende que esse quilombo ele é construído de uma forma muito inteligente. Ele não é qualquer um que chega no quilombo. Não é, você tem que ter agilidade, você tem que, né, geralmente eles corriam, e isso eu fiz uma pesquisa na faculdade com aquela música Escravos de Jó que a gente canta com as crianças. Na verdade eu não canto, tá, gente? Mas faz parte da cultura de infância. Na verdade, da nossa infância, né? Exatamente. Quem tiver a nossa idade sabe do que a gente está falando. Eu fui pesquisar o que significava essa música. E aí eu fui me aprofundando na música e eu descobri que o guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zague porque eles corriam em zigue-zague para ficar mais difícil que os brancos capturassem eles de volta. Então era uma agilidade, era uma força, era uma inteligência muito grande. O povo fala que porque o povo preto se deixou ser escravizado, o povo preto é muito pacífico, não sei o quê. O povo preto não lutava com armas, mas o povo preto lutava com a sua inteligência. Isso prova o quê? Que a gente é foda, meus queridos. É isso que prova. E aí, uma coisa que era muito legal, que eu acho muito interessante dos quilombos, a forma como eles lidam entre eles, né? Lidavam entre eles. Então, por exemplo, as pessoas falam, mas no quilombo tinham pessoas que eram escravizadas, não sei o quê. Tinha mesmo, é verdade isso, não é mentira. Mas quando você chega no quilombo e você é escravizado, e não é escravidão de ser chicoteado, não é escravidão de branco, não. É em outro lugar. Você deixava de ser escravizado quando você trazia alguém. Então, a sua função era resgatar alguém. A ideia era que a gente sempre fosse resgatando um dos nossos. Eu resgato esse que chegou vai ser escravizado entre muitas aspas, porque não era violento, não é esse lugar. E aí esse que chegou vai, resgata outro e assim por diante. Assim a gente ia crescendo entre os nossos. Então, na real, acho que até usar essa palavra escravizado dentro do quilombo é muito forte, porque ninguém apanhava, ninguém deixava de comer, era mais Era uma questão de serviço? Exato, uma questão de serviço, quase tipo o meu mordomo. É que na época também não existia esse nome, talvez, não sei. Mas era mais nesse lugar. Isso é muito interessante, isso fez com que os quilombos fossem crescendo e com que os pretos fossem lutando entre eles. E nos quilombos não tinham só pretos, tinham os indígenas também. E às vezes, para ver como o povo preto é acolhedor, tinha até branco. Pessoas o povo preto, marginalizadas, né?
Exatamente. O povo preto é foda, gente. É isso. Não tem mais o que dizer. E aí, uma coisa que eu acho muito interessante, fazendo um paralelo com as questões de hoje em dia, tipo, na época, acho que, né, a gente não discutia anarquismo naquela época. Mas hoje, uma sociedade anarquista, que eu particularmente acho que seria o essencial, assim, seria o ideal. É tipo, o meu sonho seria essa sociedade, onde a gente não precisa da troca necessariamente por dinheiro, mas eu posso trocar o meu serviço pelo seu serviço. E eu não preciso de um Estado que me controle, porque todo mundo tem senso ético, todo mundo respeita todo mundo e vive um mundo incrível. Então, o Quilombo era exatamente esse lugar. Tinham uns líderes que organizavam, por exemplo, organizavam as fugas, organizavam as questões de alimentação, mas todo mundo tinha uma troca muito grande ali de trabalho. Então eu não precisava, é isso, né? Eu não precisava desse capitalismo escroto, nojento. A gente trocava entre a gente. E aí quando a gente pensa no Quilombo hoje em dia, cara, eu chego a ficar emocionada. Eu acho muito rico. Eu descobri os quilombos urbanos através do Aparelho Luzia, que aqui em São Paulo é um lugar muito forte, muito potente e que eu acho que, assim, uns 70% dos pretos e pretas conhecem, por mais que não tenham ido ainda. E ali eu descobri que isso existia. E é no centro de São Paulo. Não é mais de difícil acesso, como a Tássia trouxe. Tá ali, tá dado. Quando eu percebo isso, eu percebo que, na realidade, a população preta sofre pela falta do aquilombamento. A gente precisa estar entre os nossos, porque é muito difícil estar só com brancos. A gente precisa se fortalecer. E, para mim, na real, o primeiro lugar que eu vivo o aquilombamento foi numa escola de inglês que era só para mulheres brancas. Hoje é conhecida como Odara School. É da poeta Riane Leão. Ela é poeta, professora de inglês e ela é muito maravilhosa. Riane, um beijo, saudade de você. Não é só para mulheres pretas? Você falou só para mulheres brancas. Eu falei branca? Falou. Gente, não, é só para mulheres pretas, é uma escola de inglês só para mulheres pretas e afro-indígenas e indígenas. É uma escola de inglês que agrega e que é muito importante, porque a gente está entre as nossas falando da gente. São aulas de inglês onde a gente fala da gente, das nossas questões. Então é muito bom. É uma aula onde você se reconhece o tempo inteiro, não é igual uma aula que é feita nas escolas tradicionais que a gente já conhece, FISC, CNA, Wizard e tudo mais. É uma aula voltada para a gente, para o nosso povo. E isso mexeu muito comigo, porque eu era acolhida o tempo inteiro e a gente tinha momentos juntos que eram maravilhosos. Seja fazendo a Baiomi em sala de aula, sendo indo para o bar depois da aula. Então isso é muito rico. Era sempre o meu momento de alívio, assim. E aí, conforme eu fui, enfim, trabalhando em outros espaços, eu só trabalhei em espaços brancos e elitizados, eu fui tentando encontrar esse quilombo. E é muito doido, porque, cara, pretos, quando estão entre os seus, não precisa de muito. Eu lembro, por exemplo, quando eu cheguei nessa escola que eu trabalho hoje, a primeira pessoa que eu vi foi a Petita, que hoje não tá aqui com a gente, mas ela arrasa e ela que faz edição dessa coisa aqui, ela manda bem. Então, vocês podem não estar ouvindo ela, mas se vocês estão ouvindo esse podcast, tem dedo dela. E a primeira pessoa que eu vi foi a Petita. Eu olhei e falei, foi meu primeiro pensamento. Ufa, tem preto aqui dentro. Foi tipo um alívio, ai meu Deus. E aí depois a segunda pessoa que eu vi, que foi quem super me acolheu, e eu sempre falo isso, foi a Tássia. Verdade. Que já trabalhava na escola e me viu ali no refeitório, tipo, dando um lanche. Era a primeiríssima infância, de 0 a 3 anos. Então, pensa a loucura que era um almoço, um lanche. 1 milhão de crianças muito pequenas e a gente correndo, feito louca. E a Tássia parou do meu lado e, tipo, é isso mesmo, não sei o quê. Deu, tipo, umas palavras de incentivo. E eu, fui, tipo, mais uma vez abraçada e acolhida. Tá entre os nossos é muito mágico e é muito potente. E é isso, às vezes a gente não precisa falar nada, basta um olhar, né? Às vezes a gente se reconhece assim, só no olhar. Enfim, hoje, dentro da escola, dentro dos espaços brancos que eu vou ocupando, eu vou percebendo e vou construindo
os meus quilombos, que podem ser feitos em qualquer lugar. O quilombo, ele tá entre os seus, entre os nossos. Isso é potente, isso é mágico, isso é profundo, isso dá acalanto, isso dá alívio e isso cuida da nossa saúde mental. Estar entre os nossos cuida da nossa saúde mental. É saber que eu não vou passar por uma situação de racismo que é violenta e que machuca e que me faz fazer terapia, inclusive. Inclusive, brancos, vocês deveriam pagar minha terapia, tá? Fica a dica, porque é por culpa de vocês que eu tô nela. Então, acho que é isso. Acho que eu finalizo minha fala aqui. Quilombo é um lugar de acolhimento. Quilombo é um lugar de amor. Quilombo é um lugar de carinho. Espero aquilombar por muitos e muitos anos, até estar muito velhinha. É o que eu quero, tá entre os meus. Tô aqui emocionada toda vez que a Aline traz essa fala, essa lembrança da escola, que eu, na verdade, não lembro. Acho que pela situação que a gente estava ali, né? Questão do almoço e tudo mais. Mas eu fico emocionada. É isso, me emociona e ao mesmo tempo eu fico feliz de cada vez mais estar aquilombando. E estar entre as minhas, entre os meus, estar nesse lugar de acolhimento, onde eu sinto que eu posso ser eu posso dizer o que eu penso, eu posso, enfim, eu posso. Aqui eu posso. E aí eu vou fechar com uma frase dentro das minhas pesquisas, né, das minhas leituras, do Juscelino Júnior. O aquilombamento é uma necessidade histórica, é um chamado, uma reconexão com a nossa ancestralidade para atuar no presente. É construir esperança, é construir força, é construir sonho, é construir um futuro melhor. E assim a gente finaliza o nosso Bora Escurecer, nosso episódio de hoje, mas ainda faltam as nossas dicas! Hoje a minha indicação é de um livro infantil e o que eu mais percebo é que livros infantis cabem muito para nós adultos, então é um livro que serve para todo mundo. Ele se chama Sului e conta a história, e foi escrito pela atriz e atual escritora Lupita Nyong'o, e conta basicamente a história da Lupita. A Sului é uma menina preta de pele retinta, que tem uma família de pessoas pretas, onde cada um tem um tom de pele. Mas a Sului é a mais escura. E ela sofre muito por isso, porque ela sofre rejeição na escola. A irmã dela, que é a pessoa que tem a pele mais clara da família, ela é mais aceita pelos amigos da escola, enquanto a Sului sempre é deixada de lado. E aí a Sului vive uma aventura, que eu não vou dar spoiler, comprem o livro, e ela vai percebendo dentro dessa aventura a importância dela nesse mundo. A primeira vez que eu vi essa história, eu chorei muito, gente. É uma história muito linda. E eu não sou a menina preta retinta. Eu sou a irmã da Sului, a de pele clara. Somos. E ainda assim, mexeu muito comigo porque eu sei que é a dor dos meus. Pode não ser a minha dor especificamente, mas é a dor dos meus. E enfim, toca muito. Então, é um livro incrível. Aproveitem, leem. Tragam para as crianças de vocês, e quem ainda não tem filho, compra para a sobrinha, para o sobrinho, ou compra para si mesmo, porque tem livro infantil que eu compro tudo para mim. E é maravilhoso. Então, essa é a minha dica. Bom, primeiro eu quero dizer que eu estou... Cada vez que eu leio, cada vez mais, né, eu vou em busca dos livros infantis, justamente por conta do nosso movimento, dessa educação afrocentrada, né? E para refletir a infância, e eu tô nesse movimento de toda vez que eu leio um livro, não tem como a gente não se emocionar e não engasgar e não encher os olhos d'água, enfim. A minha Bora Escurecer de hoje também é um livro infantil, é Bucala, A Pequena Princesa do Quilombo Cabula. Ele é do Davi Nunes, tem as ilustrações do Daniel Santana. É um livro curto, que ele fala da vida no Quilombo, aborda de forma leve, né? Digo leve por ser um livro infantil, as situações que acontecem, né? E é lindo o livro. Busquem as nossas indicações. Gente, eu queria dizer que eu comprei no Ang, amiga, ouvinte,
Gente, esse livro, eu sou Nuang, me reconheci em Nuang. Enfim, é isso. Esse foi o Bora Escurecer de hoje. E logo mais tem mais, gente. É isso aí, um beijo. Escurecer. E bora escurecer.